Olha só, parece que a Polícia Federal está focada no Alexandre de Moraes agora, com a história do Master e coisa e tal, mas lembra que o caso do Toffoli não caiu em esquecimento não, tá? Continua avançando a investigação sobre o resort do Toffoli, tá? Foi feita quebras de sigilo ali referentes às empresas. Lembra que o Gilmar Mendes bloqueou a quebra de sigilo para a CPMI, ou na verdade a CPI do crime organizado, né? A CPI do crime organizado quebrou o sigilo da empresa Maridit, do Toffoli. O Gilmar Mendes deu uma louca lá, arrumou um esquema lá para derrubar essa quebra de sigilo absurda, essa decisão dele. Mas a Polícia Federal continua investigando, tá? E isso é uma má notícia para o Toffoli, tá? O pessoal está achando que o Toffoli saiu fora do radar totalmente. Na verdade, o que a Polícia Federal está fazendo é muito esperto. Eles estão tirando os obstáculos para essa investigação. O primeiro obstáculo era o Toffoli como o líder dessa investigação, né? O relator no STF da investigação. O Toffoli, como parte interessada, evidentemente que estava barrando tudo. A Polícia Federal fez o quê? Fez o relatório lá para o Fachin tirar o Toffoli da parada. Tirou o Toffoli da parada, resolvida essa parte do problema. Agora, qual que é a outra parte do problema? Tem três elementos ali dentro que são fortemente favoráveis ao Master, que é o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. É o trio parada dura ali do STF, né? Ou então os três mosqueteiros do Banco Master no STF, e ainda tem o D'Artagnan deles, que é o Paulo Gonet, né? Então, agora a PF vai em cima desse pessoal, tá indo em cima do mais forte, que é o Alexandre de Moraes. É justo. Derrubando o Alexandre de Moraes, os outros dois caem, né? Mas continua a investigação aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Manolo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Toffoli em si não é investigado, mas a apuração eventualmente pode esbarrar em transações do integrante do STF. A PF suspeita de crime financeiro e avança sobre o resort. Então, olha o que a PF está dizendo. O resort estava cometendo crime financeiro, estava cometendo lavagem de dinheiro. Aqui. A PF suspeita de crimes financeiros em fundos ligados ao resort Taiaiá, do qual uma empresa da família do ministro Dias Toffoli foi sócia. Mas lembra que o Toffoli já confessou que ele também é sócio da Maridit, né? E pretende avançar nas investigações com análise de quebra de sigilo e identificação de eventuais irregularidades. Integrantes do STF, o integrante do STF, o Toffoli, não é investigado pela PF, mas há expectativa na corporação de que transações relacionadas a ele e a sua família apareçam entre os dados coletados, ou seja, eles não estão investigando o Toffoli ainda, mas eles já deram a dica que ó, vai chegar lá, né? As quebras de sigilo envolvem fundos que têm conexão com o Banco Master e tiveram relações, mesmo que indiretas, com o Taiaiá. A polícia deve requisitar os relatórios de inteligência financeira ao COAF sobre transações suspeitas atípicas ali desse fundo, né? O principal desses fundos sob suspeita é o Arlim, que pertence à teia usada pelo Master em fraudes investigadas por autoridades. Lembra que a gente está falando de fundos que também tiveram participação no caso da Carbono Oculto, lá da REAG, com o PCC e coisa e tal. Uma empresa da família de Toffoli, a Maridit, vendeu sua participação ao Taiaiá em 2021 ao fundo. A conexão entre o resort e a teia fraudulenta de fundos de Vorcaro por meio do Arlim foi revelado pela Folha. O próprio ministro afirmou mais tarde ser um dos sócios da Maridit, ter recebido rendimentos pela venda de cotas da empresa para o Arlim, o que provocou uma crise que levou ao seu afastamento da relatoria do Banco Master, né? Então, ou seja, o pessoal sabe que tem coisa do Toffoli. A questão toda, a PF está justamente tentando minar as resistências dentro do STF, está corretíssima. Tirou o Toffoli da relatoria, agora está minando o Alexandre de Moraes, vai tirar o Alexandre de Moraes, aí vai ficar mais fácil. Aí o Toffoli e o Gilmar Mendes já não vão ter tanta força assim, né? Como a PF apura crimes financeiros nas investigações relacionadas ao Master, integrantes da corporação veem como inevitável a necessidade dessas quebras de sigilo, que por consequência chegarão a transações ligadas a Toffoli. Procurado no final da manhã desse domingo por meio da assessoria do STF, via WhatsApp, questionado se gostaria de comentar, o ministro Toffoli não se manifestou até a publicação dessa reportagem. O único cotista do fundo Arlim é o Fundo Leal. Lembra, o fundo Arlim só tinha um cotista, que é o Fundo Leal. E eu já expliquei para vocês, quando eu falei sobre isso da primeira vez, que esse tipo de arranjo, que um fundo tem outro fundo como investidor, costuma ser usado só para esconder quem é o dono de verdade, porque na verdade
A ideia de um fundo é justamente você ter um investimento que várias pessoas podem investir naquela mesma coisa, né? Você tem por aí vários fundos imobiliários, um monte de gente. Você quer investir em imóveis no Brasil, mas você só tem R$ 100 para investir em imóveis. Não tem nenhum imóvel que você possa comprar com R$ 100. Aí, de repente, com R$ 100 você compra a cota de um fundo imobiliário, entendeu? Ou seja, você está juntando o seu dinheiro com o dinheiro de um monte de gente e está fazendo investimento, está comprando uma casa, comprando um prédio, comprando alguma coisa. E daí, o lucro que tiver disso, você vai receber uma parte desse lucro. Você investe em imóveis, mesmo não tendo dinheiro nem para comprar um imóvel, né? Então, isso é o típico de fundo. Agora, você tem um fundo, que um outro fundo só é dono de tudo aquele fundo e coisa e tal, geralmente é um arranjo para você esconder quem é que é o dono da parada. E o problema é o Fundo Leal, que é o único dono do Fundo Arlim, tem um único cotista também, que é o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro e que é apontado nas investigações como operador do Banco Master. Então, em última análise, quem comprou o resort do Toffoli foi o Banco Master, tá? Caso entenda que há suspeita de irregularidade e necessidade de investigar Toffoli por alguma movimentação de recursos, a polícia terá que enviar um documento apontando os achados do atual relator do inquérito, o André Mendonça. Ele terá que aprovar isso daí, né? A PF não pode investigar Toffoli por suspeitas de crimes comuns sem autorização do Supremo, tá? Então tem que ter autorização do Supremo para investigar o Toffoli. A apuração é de responsabilidade do próprio tribunal, com a atuação da PGR e da polícia. O caso Master começou a tramitar no STF sob a relatoria do Toffoli. Ele explica aquele negócio que eles estão falando aqui, né? O fato é que o Fundo Arlim teve até 2025 ações do Taiaiá e também administrações no próprio Maridit, né? Aqui, ó. Tem aqui todo o impacto financeiro da coisa aqui do esquema de fraude do Toffoli, né? Além disso, tem um primo do Toffoli também que estava ligado na DGEP Empreendimentos, que é uma outra incorporadora também, que também era dona de parte do Taiaiá e coisa e tal. Enfim, essa é a situação aqui, tá? E lembra, tem essa outra notícia que saiu aqui, ó. Empréstimo para resort Taiaiá de Toffoli foi renegociado 5 vezes sem multa e com juros baixos. O empreendimento imobiliário obteve um crédito bancário de R$ 20 milhões em 2016, com taxas de juros abaixo da Selic, citado em um documento em 2024. Ou seja, repara a coisa, né? Em 2021, o Toffoli vendeu a participação dele no resort. Por quê? Porque ele viu que ia dar merda, ele saiu fora do resort. Mas a coisa começou lá atrás, quando ele comprou lá a área do resort com o primo dele, e de repente esse fundo de investimento que é ligado ao Banco Master botou uma grana louca nesse resort dele lá, né? Um crédito de R$ 20 milhões em 2016 com taxa de juros abaixo da Selic. Meu amigo, seu pai não dá um empréstimo para você nessas condições, cara. R$ 20 milhões com taxa de juros abaixo da Selic, nem pai para filho faz esse tipo de negócio, né? Então, ou seja, praticamente estavam dando dinheiro para o Toffoli, né? Deram o resort para o Toffoli, né? Aqui, ó, o resort Taiaiá não é mais da família Toffoli desde fevereiro do ano passado, mas o empreendimento deixou uma dívida com o Banco Bradesco, que deu esse negócio, né? Cujo pagamento tem sido adiado nos últimos anos. O valor original de 20 milhões, o empréstimo foi feito em 2016 e deveria ter sido pago em 3 anos. No entanto, não há registro que tenha sido totalmente quitado. E olha o Bradesco entrando na merda aqui. Olha o Bradesco, ó, ela deu dinheiro pro Banco Toffoli, né? Pro negócio do Toffoli lá, né? Deu dinheiro pro Toffoli. E não é estranho isso acontecer, né? O Toffoli já era ministro do STF, sabe como é que é, né? Sabe-se lá, é só olhar aí alguma decisão que o Toffoli tomou aí favorável ao Bradesco nesse meio tempo, né? Vai saber, né? Repara como é que tem coisa estranha nessa história. Repara por que há uma resistência tão grande a ministro do STF ser dono de negócio particular. Que dá margem para isso, né? Ah, mas ele pode dizer que a decisão que ele tomou no caso lá do Banco Bradesco era uma decisão isenta, que não tinha nada, ele não levou vantagem nenhuma. Mas fica estranho, né? O Bradesco, então, o contrato, o empréstimo foi renovado várias vezes, sem multa, com juros baixos. E vale lembrar também que o Toffoli já tinha rolo com o pessoal do Petrolão, né? A coisa toda começou lá em 2019 com a citação do pessoal lá da Cruzoé, né? Falando do amigo do meu pai, né? Ele tinha um nomezinho lá na planilha do Odebrecht. O Toffoli já estava enrolado naquela época. Então, os rolos do Toffoli não se resumem ao Banco Master. Tem rolo anterior ao Banco Master. É verdade, porque em 2016 o Banco Master nem existia ainda, né? O Banco Máxima virou Banco Master, se não me engano, em 2020, 2019, alguma coisa assim, né? Então, ou seja, isso daqui foi no Bradesco. Será que teve a ver com
alguma ajuda de algum lugar aí, né? Pois é. Aqui, ó, o Toffoli se ancora no apoio do STF e avisa seus pares que vai julgar prisões de Worcar e Zetel. Procurado, o Bradesco informou que não pode comentar o assunto porque envolve sigilo bancário. Já o STF disse que, por meio da assessoria de imprensa, que o Toffoli não teve envolvimento no empréstimo ou nos aditamentos de contrato. Né? Questionado se poderia julgar o caso do Bradesco na condição de sócio de uma empresa que contraiu dívidas de 20 milhões com o banco, o Toffoli disse que se declarou impedido de participar das ações. Embora não fosse obrigatório declarar impedimento ou suspeição, o ministro, há muitos anos, encaminhou ao distribuidor do STF declaração de impedimento para julgar processos envolvendo o Banco Bradesco. Olha que coisa, né? No caso do Banco Bradesco ele fez o certo. No caso do Banco Master, aparentemente não, né? Continuou julgando tudo do Banco Master, né? Olha que coisa curiosa isso daqui, né? Esse impedimento foi observado reiteradamente nos casos relacionados ao Bradesco até recentemente, mas o Estadão encontrou casos de julgamento após 2018. Ih, rapaz, 2018 teve casos que o Toffoli julgou, né? O fato é, a Polícia Federal avança na investigação sobre o resort do Toffoli, e isso vai dar merda mais adiante. O pessoal tá preocupado, todo mundo focado no Alexandre de Moraes. E tem que ser. Ele é o ponto mais duro de quebrar lá no STF. Né? O Toffoli depois cai fácil. O Toffoli já está caído já. Vai ser mole derrubar ele lá. Né? E o outro que vai ser complicado também vai ser o Gilmar Mendes. Tá? O Gilmar Mendes não vai ser fácil, não. Mas derrubando o Alexandre de Moraes e o Toffoli, o Gilmar Mendes não consegue se segurar. Sem a ajuda do Toffoli e do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes cai também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo.